Em 1987, Steven Spielberg lançou um filme baseado em uma biografia que contava a história de um garoto britânico, de uma família britânica de alta sociedade que morava na China, no período da Segunda Guerra. O nome do filme é Império do Sol. É um filme que, para vocês que gostam de cinema, foi o primeiro filme do Christian Bale, também conhecido pelo Batman mais recentemente. Ele tinha 12 anos e representava esse garoto. Ele faz parceria no filme com ninguém menos que John Malkovich e, acredite, Ben Stiller, aquele que hoje só faz filmes muito chatos. Mas naquele dia, ainda jovenzinho, ele fez parte desse filme que é um grande drama, uma grande história de sofrimento. Essa família britânica da alta sociedade que morava na China vivia em uma área sob as constantes ameaças do Japão e no contexto da Segunda Guerra, exatamente ali no lugar onde eles estão, em que o Japão vai iniciar parte dos seus ataques. E como um filme de guerra, esse é um filme que retrata dor, sofrimento, perda, prejuízos e tantas outras coisas. A narrativa se desenvolve com um garoto que, quando a guerra estoura, ele se perde dos seus pais. Ele era um garoto mimado, acostumado a ter tudo, e, de repente, desprovido dos seus pais, ele precisava viver a vida num contexto de dor, sofrimento. Ele foi capturado por bandidos, ele foi capturado por japoneses que capturaram os bandidos que estavam com ele. Ele foi colocado em uma espécie de campo, não de concentração, mas um campo onde os refugiados eram cuidados ou deveriam ser cuidados pelos japoneses, e ali ele perde a sua inocência, ali ele vê o caos da guerra, ali ele testemunha tudo o que a vida tem de ruim a oferecer. Ele é traído pelos amigos, ele perde o contato com a família, ele não sabe se os pais estão vivos, na narrativa nós não sabemos onde eles vão parar, e em um dado momento ele chega para um dos seus amigos e diz: "Eu nem me lembro mais do rosto da minha mãe." História de profunda dor e profundo sofrimento. Mas tem um momento, perto do final do filme, em que Spielberg coloca a câmera de um determinado modo, em que tudo o que você enxerga com clareza é o sol. E tudo o que você vê naquela imagem são os vultos daquilo que acontece em volta do garoto. É como se o garoto parasse no meio da guerra para olhar o sol. O sol bate no seu rosto, mas quando ele olha para frente, o que ele enxerga, o que ele vê, são apenas pequenos vultos, como se naquele momento nada mais importasse. Na frente dele estão 3 oficiais japoneses fazendo um ritual que nós conhecemos como ritual de preparação dos kamikazes. Eles vão entrar nos seus aviões, eles vão dar suas vidas ali, mas o garoto vê o sol. Naquele momento, aquele garoto para ver o sol. E lembrando dessa imagem, desse filme, eu voltei para assistir esse filme essa semana, eu entendi que o que acontece naquele filme, naquela narrativa, ela é muito parecida com o que nós vemos no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, nós estamos vendo que o autor diz para nós que debaixo do sol, o que existe nessa vida é sofrimento e dor. O que existe nessa vida são problemas e perigos. E debaixo do sol, algumas vezes ele vai dizer: não tem valor, não tem ganho, a vida é cíclica e se repete, não tem novidades. Tudo o que se faz aqui é como correr atrás do vento. Debaixo do sol nós encontramos frustração, nós não encontramos vantagem, vemos impiedade no lugar da retidão e da justiça, nós vemos opressão social, nós vemos maldade, nós vemos uma humanidade perdida, nós vemos riquezas que produzem mal, nós vemos a falta de conhecimento, opressão política, encontramos a incapacidade dos seres humanos de se dar bem, maldade, crueldade, ódio, inveja, injustiça e opressão. E por 28 vezes nós ouvimos o autor dizer: debaixo do sol, debaixo do sol. E por 28 vezes nós vemos o autor apresentando tudo o que acontece debaixo do sol como algo ruim, terrível e marcado pelo mal.
em alguns pequenos momentos, lampejos de graça. Nós vemos em alguns lugares ele dizendo: debaixo do sol existe uma beleza de uma vida aproveitada em família. Debaixo do sol existe a possibilidade de se comer bem, de viver bem, de aproveitar da sua própria riqueza. Ele vai dizer que existe alegria, ele vai dizer que existe prazer, mas são pequenos lampejos. E debaixo do sol, sofrimento, dor. De uma maneira muito similar, o que nós vemos a Steven Spielberg contar no seu filme é que o sol funciona como uma testemunha da nossa maldade. E debaixo do sol, tudo o que acontece é terrível. Mas da mesma maneira que Spielberg coloca as pessoas que assistem o seu filme, Kohelet coloca as pessoas que leem o seu livro, para por um momento parar de olhar para aquilo que acontece debaixo do sol. E ele convida os seus leitores a olhar para o sol. Olha que curioso esse versículo. Abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 11. Nós estamos caminhando para o final do livro já. E no versículo 7, nós vamos encontrar pela primeira vez o autor nos colocando de frente com o sol. Ao invés de apresentar para nós o que acontece debaixo do sol, por um breve versículo, por um breve momento, onde as coisas parecem que vão começar a melhorar na sua narrativa. E ele vai apresentar uma outra perspectiva, algo que não é necessariamente aquilo que está debaixo do sol, mas aquilo que acontece acima do sol. Ele vai dizer no versículo 7, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. É a primeira vez que o autor para olhar o sol, depois de ter dito que o sol é testemunha daquilo que acontece debaixo do sol como algo que é terrível, que é ruim. Nesse momento o autor pede para que a gente pare um momento e volte os nossos olhos para o sol. Ele diz o seguinte: essa luz é doce. E doçura não é algo que nós usaríamos para descrever luz. Luz é clara, luz ela ofusca, a luz ela ilumina o lugar escuro, mas talvez Kohelet não esteja olhando somente para o sol. Talvez a doçura que ele encontra no sol é a doçura daquele que está além da luz. É a doçura daquele que transcende o próprio sol. Aquele a quem o autor chama de Criador. E por um momento, Kohelet nos convida a parar de olhar para aquilo que acontece debaixo do sol, para o caos da nossa vida, para o sofrimento do nosso dia a dia, para os perigos e problemas que nos esperam amanhã de manhã, quando nós sentarmos à nossa mesa. Ele pede para que a gente deixe de lado os sofrimentos e as dores que nos arrastam. E ele diz: para de olhar para aquilo que está debaixo do sol e volte os seus olhos para o Senhor. Porque ele vai dizer: é agradável aos olhos ver o sol. Agradável é a palavra que em outros lugares nós vemos descrevendo a ação de Deus na criação. Quando ele diz que cria, ele diz tov, bom. O autor, quando ele olha para a luz, ele diz tov, é bom. É muito bom olhar. E da mesma maneira que no filme Império do Sol, quando o garoto para olhar o sol e tudo se torna sombra, quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, todos os nossos outros elementos, todos os nossos problemas se tornam sombra diante da beleza e da doçura do nosso Deus. Ao que parece, perto do final do livro, talvez um pouquinho menos azedo dos sofrimentos da vida, o autor nos diz o seguinte: para de olhar para aquilo que acontece debaixo do sol, como ele mesmo fez, e diz: agora é hora de voltar os olhos para o Senhor. Agora é hora de olhar acima do sol. Chega de olhar a testemunho do sofrimento.
Vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, e se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, nós vamos entender o que acontece nessa vida, nós vamos entender o nosso lugar nessa vida, e nós vamos poder dizer com Ele: doce é a presença do Senhor, agradável é a presença dEle no nosso meio, e é isso que Ele nos convida a fazer, a mudar o nosso foco do problema para o Criador que está além do problema, dos desafios que estão debaixo do sol para aquele que está acima e além do sol. E nesse contexto, Ele vai nos convidar a observar 3 conselhos e 3 lembretes. Ele tem a intenção de oferecer 3 conselhos que são muito importantes. Mas à medida que ele servir e apresentar os seus conselhos, ele vai oferecer alguns lembretes. Nós precisamos lembrar de alguns detalhes a respeito de tudo o que nós vimos até aqui. O primeiro conselho que ele nos oferece é um conselho que nós já ouvimos em um outro lugar nesse texto, nós já vimos esse conceito várias vezes, mas ele está caminhando para a sua conclusão e ele quer nos convidar a lembrar disso. Ele diz, primeiro conselho, seja realista. Seja profundamente realista. O convite dele vai ser: aproveite a vida, mas lembre-se, a vida tem dias difíceis. O conselho de Kohelet é o oposto do coach. O do coach é: aproveita a vida, tudo vai dar certo. É o contrário do pastor da prosperidade, que diz: irmão, traz sua bênção, que a bênção vai seguir você. Ou do falso profeta, que diz: me traz o seu dinheiro, que Deus vai dar para você em dobro. O conselho dele não é do tipo: se você andar com Cristo Jesus, você não vai ficar doente, não vai ter dificuldade na sua vida. O conselho dele é completamente diferente disso. Ele vai dizer: aproveita a vida, mas lembre-se que nós vamos ter dias difíceis. Observe o versículo 8. Ele diz o seguinte: ainda que o homem viva muitos anos, ou seja, a expectativa é, mesmo de toda a visão negativa que ele tinha da vida, exatamente o medo que ele tinha da morte, ele diga: se nós vivemos muitos dias, se nós tivermos vidas longas, se todos nós tivermos cabelos brancos ou poucos cabelos, ele vai dizer que se alegrem em todos eles. O conselho do autor é: nós precisamos aproveitar a vida. Nós precisamos nos alegrar, nos regozijar com a vida. A vida é cheia de sofrimentos, a vida é cheia de dores, a vida é cheia de dificuldades. Mas se nós vamos viver vidas longas, que nós tenhamos alegria no processo. Alegria no processo. Buscar alegria não é um alvo ruim para o autor. Na verdade, ele diz que você se alegre em todos os dias da sua vida. O desejo do autor é que a alegria e a felicidade seja parte do teu dia a dia. Mas ele nos diz isso no contexto de que nós não podemos ou nós não teremos isso se a nossa vida for centrada nas coisas dessa vida, naquilo que acontece debaixo do sol. Porque debaixo do sol é vaidade, é correr atrás do vento. Quando nós olhamos acima do sol e nós vemos o Senhor, aí a minha felicidade não está aqui. A minha alegria não são as coisas. A minha felicidade não está no meu trabalho. A minha felicidade está naquele que está além de todas essas coisas. Que está comigo quando eu sou promovido e que está comigo quando eu sou demitido. Que está comigo quando eu estou me preparando para o mercado de trabalho e que está comigo quando eu estou apanhando no mercado de trabalho. A felicidade que o autor propõe não é a felicidade do uhul, vai dar certo. É a felicidade de olha para cima das circunstâncias e para o Senhor que é soberano sobre todas elas. E nesse contexto, busque ser feliz todos os dias. A alegria não é oposta à vida cristã. Na verdade, a vida cristã é uma vida de alegria, mas é uma vida de alegria no meio do sofrimento. Observa como ele continua. Ele diz: contudo, lembre-se que devem existir, ou que devem vir, dias de trevas, e eles serão muitos. O autor é profundamente realista quando ele nos ensina aqui. Quando nós olhamos para o Senhor e nós tiramos os olhos daquilo que acontece debaixo do sol, e nós voltamos os nossos olhos para o Senhor,
Ele diz: sejam felizes. Mas lembre-se, a vida não será fácil. Ele não está dizendo que quando nós olhamos para o Senhor, os nossos problemas desaparecem. Não. Ele não está dizendo que quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós não teremos problema. Não. Ele está dizendo: olhe para o Senhor, acima do céu, acima do sol. Busque felicidade, mas os dias difíceis vão ser muitos na sua vida. E se você já tem um pouco mais de tempo de vida, você sabe exatamente o que isso significa. Na adolescência e na juventude, a gente tenta disfarçar os dias difíceis. A gente tende a dizer que tudo está bem, mesmo que esteja muito difícil. Está tudo bem. Mas quando nós começamos a encontrar as dificuldades da vida, na família, no trabalho, sabemos que os dias de trevas são muitos. Nós tivemos vários deles até aqui. Mas você percebe que o conselho do autor é exatamente para pessoas como nós? Pessoas que vivem no mundo real, que realmente sofrem e passam por problemas. O conselho dele é para gente como a gente, que vive encarnado nesse mundo e sofre pra caramba nele. Nós não somos imunes ao mal do mundo. Nós não somos imunes ao mal do pecado. Nós não somos imunes à maldade das pessoas, à perversidade, à opressão. E debaixo do sol isso está cheio. Nós não somos imunes a problemas de saúde. Nós não somos imunes a problemas de família. Todos nós somos sujeitos a todas essas coisas, como todos os outros seres humanos. Mas nós conhecemos um Deus acima do sol, que nos permite entender o que é felicidade nos dias difíceis. A felicidade do qual o autor fala e que a Escritura testemunha é a dificuldade no meio do caos, no meio do sofrimento. Não é teletransportar o cristão para o mundo do Teletubby. Não é teletransportar as pessoas para um universo paralelo onde todo mundo dá bom dia feliz, onde não existem segundas de manhã, onde não existe encontro do trabalho. Não. A proposta da felicidade de Kohelet é para gente igual você, igual a mim, que enfrenta problema todos os dias, que enfrenta dificuldade todos os dias. Mas observe, esse conselho só faz sentido se nós tirarmos os olhos daquilo que acontece debaixo do sol e voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Ali a vida é doce. Ali é agradável aos olhos estar com Deus. O conselho de Kohelet é profundamente pertinente para nós. Porque se nós formos realistas como ele nos pede, nós vamos viver uma vida de felicidade onde nós estamos agora. E nós vamos aprender que essa é a melhor resposta para o grande mal que ele tanto nos alertou. A felicidade não é um lugar. Felicidade não é um dia que eu vou ter alguma coisa. A felicidade não está em um estado avançado de alguma coisa que eu tenho que conquistar. A felicidade não é a ausência de problema. A felicidade é a presença de Deus no meio do sofrimento. Isso é felicidade. Isso é ser realista. Dá para ser feliz, Kohelet? Com certeza. Somente quando nós tirarmos os nossos olhos desse mundo e olharmos para o Senhor. Ali existe felicidade. O primeiro conselho dele é claro. Seja realista. Felicidade é para essa vida, mas é uma felicidade no meio do sofrimento. Não é uma felicidade desassociada dessas coisas. Mas ele continua dizendo, nesse contexto de realismo, seja responsável. Esse é o segundo conselho que ele tem. O conselho dele é: seja profundamente responsável. Não é porque você vai ser feliz ou porque existe felicidade nessa vida que a resposta para essa felicidade é uma busca irresponsável do prazer. Por quê? Porque ele disse: eu já fiz esse caminho, eu já tentei. O caminho da felicidade por meio do prazer eu tentei. Eu tentei com mulheres e eu não consegui. Eu tentei com sucesso e eu não consegui. Eu tentei de todas as formas e não deu certo. Eu fui o melhor na minha área, em todos os sentidos, e não fui feliz.
Ele vai dizer, existe uma alegria para ser vivida nesse mundo, no meio do caos, mas ele completa, seja responsável. Seja responsável. O modo como ele explica isso para nós parece paradoxal. Observa o versículo 9, ele diz, jovem, e aqui eu estou vendo que ele está falando com todos nós, jovem, alegre-se na tua juventude. Ele diz, recreie o teu coração nos dias da tua mocidade. A quantidade de vezes que ele usa a palavra alegria, ou se alegrar, ou se regozijar, nesses versos é muito grande. A concentração dessas palavras aqui é muito importante. No final do seu livro ele está dizendo, eu passei por dias de trevas, dias difíceis. Aí eu falei sobre coisas ruins e complicadas, mas não perca de vista, e eu vou falar várias vezes a mesma coisa para você entender. Seja feliz. Busque a felicidade. E o modo como ele descreve essa busca da felicidade soa quase irresponsável. Imagine você em um congresso de jovens e usando como tema dessa conferência o seguinte: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Vai ter um avivamento genuíno de crente, falando, é isso, aleluia, eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu gosto, é isso mesmo, é isso que é alegria, é isso que é prazer. E de certa forma é exatamente o que o autor está falando. Todas as palavras que ele usa nesse texto são paradoxais. Ele diz, recreia o teu coração, anda pelo caminho que satisfaz teu coração, anda pelo caminho que agrada os teus olhos. E são palavras que nós conhecemos em outros lugares. Nós lembramos de uma cena onde o primeiro casal viu um fruto que era agradável aos olhos e isso era terrível. Nós vemos as histórias daqueles que andam longe do Senhor, que eles seguiam os caminhos do seu próprio coração. No Antigo Testamento nós temos várias histórias de pessoas que seguiram seus próprios conselhos e foram embora, foram distantes do Senhor. Aliás, na lei eles vão dizer, o Senhor vai dizer, não busque o seu próprio coração. Os profetas vão dizer, o seu coração é enganoso e demasiadamente corrupto, não escuta o teu coração. Mas Correia fala exatamente, paradoxalmente, a mesma coisa, só que ao contrário. Ele parece o amigo do Chaves que na hora de responder a pergunta da prova, ele diz, responde igual, mas fala diferente. Ele fala, recreia o teu coração. Busque a satisfazer o teu coração. Faça aquilo que dá alegria para os teus olhos. E se esse versículo tivesse terminado aqui, nós teríamos a maior desculpa do mundo para sermos canalhas e maus representantes de Deus como filhos dele. Mas ele diz, sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. Da mesma maneira que ele contrasta a felicidade e os dias ruins e nos ensina a ser realista, ele contrasta a busca pela felicidade com a prestação de contas, para nos ensinar a ser responsáveis. O Senhor não é contra o prazer, o Senhor não é contra a alegria, o Senhor não é contra os seus ideais, desde que eles sejam balizados pela vontade dele. E isso é um conselho de responsabilidade. Há 2 domingos atrás, eu tive a oportunidade de ensinar as crianças no Minifonte. E a minha função ensinar para o Minifonte era o conceito de juízo. Um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai julgar as pessoas. Como é que eu explico isso para as crianças? E eu usei uma analogia com eles que talvez vocês consigam entender também. Porque nós pensamos nesse dia como se fosse um negócio muito etéreo. Um dia a gente vai prestar contas, mas o Senhor é bom e misericordioso, até lá ele vai ter me perdoado. Eu usei a seguinte analogia com as crianças. Falei, imagine o seguinte, imagine que os seus pais cheguem para você e digam o seguinte, agora vocês são responsáveis pela casa. Nós vamos ficar ausentes por um período e vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. E as crianças abriram um sorrisão. Eu falei, a partir de agora, são vocês que vão cuidar da casa. Papai e a mamãe vão sair de férias. Combinado? Combinado. Eu olhei para elas e falei assim, o que vocês fariam? Aí o mais espertinho falou, eu jogaria videogame. O outro falou assim, nossa, eu ia comer muitos doces e balas. E a Elisa, um pouco diferente, respondeu, eu ia comer comida chinesa. Aí eu falei, mas imagina que vocês começam a comer tudo o que vocês querem. Tem bala,
tem comida, tem tudo o que vocês querem fazer, comida chinesa. Mas aí vai juntando aquela sujeirinha na pia. Quem vai lavar? Ah, deixa para depois, porque o importante é divertir. Eu falei, tá bom. E a cama? Tá bom. E depois de uma semana, e a roupa? Ah, não, tio, aí tá ficando muito difícil. Eu falei, quem que vai cuidar da roupa? Quem que vai cuidar da casa? Quem que vai cuidar da louça? Quem que vai jogar a comida fora? E o lixo? E os cachorros? Quem vai cuidar? Ah, é melhor ele voltar logo, né? Porque vai dar muito trabalho. Mas eu falei, imagina os seus pais voltando. E eles entram na sua casa. E a louça está toda lá. As roupas estão todas sujas. A cama toda desarrumada. A casa está fedendo. Como é que vocês iam se sentir? Eles falaram com vergonha. E sabe por quê? Porque vocês não foram responsáveis. Essa é a analogia da volta do Senhor. O Senhor vai voltar. E nós vamos prestar contas para Ele do que nós fizemos na vida. Você quer viver de acordo com o seu coração? Tudo bem. Mas lembra, o Senhor vai voltar. E você vai ter que prestar contas do que aconteceu. Nós podemos estar diante do nosso Senhor profundamente envergonhados pelas escolhas que fizemos. E ter que olhar para Ele e falar, Senhor, está vendo a louça? Não deu tempo. Ele vai falar assim, a sua conta do Instagram diz o contrário. Senhor, eu quis seguir o desejo do meu coração. E Ele vai dizer assim, eu te falei, seu coração é estúpido, ele é ignorante. Esse conselho só faz sentido se nós lembrarmos que Ele está dizendo dentro do contexto daqueles que olham para o Senhor. O contexto desse texto é aqueles que pararam de olhar para o mundo ao seu redor e focaram os olhos no Senhor. E aqueles que têm seus olhos fitos no Senhor, esses podem fazer tudo o que o seu coração deseja, porque eles foram inundados pela presença do Senhor e eles querem o que Deus quer. Porque eles viram a Deus e focaram em Deus, eles vão buscar os que os seus olhos enxergam, porque eles estão olhando para o Senhor. Eles estão focados no Senhor. E eles vão fazer aquilo que C.S. Lewis já disse para nós há muito tempo. Ele diz, ame o Senhor e faça o que você quiser. Porque se você amar o Senhor, você não vai querer nada além de agradar o seu Senhor. Você não vai querer fazer nada além daquilo que agrada e glorifica o seu Senhor. Esse conselho só serve para quem olha para Deus. Se nós tirarmos esse versículo de contexto, tudo o que nós vamos enxergar é um Deus que diz, viva a vida como você quiser, mas um dia você vai voltar para prestar contas. Mas não é isso que esse texto diz. Se você manter os seus olhos fixos no Senhor, aí você pode fazer tudo o que agrada aos teus olhos. E a prestação de contas vai ser mais uma conversa de amigos distantes do que de um pai que volta para casa bravo com a irresponsabilidade do seu filho. O conselho dele é, seja responsável. O modo como nós vivemos a vida aqui agora tem total impacto na eternidade e um dia nós vamos prestar contas. Seja responsável. Vamos buscar a felicidade em dias difíceis? Sim. Vamos buscar o prazer e a alegria no meio desse caos? Sim, mas nós vamos prestar contas diante de Deus. Por isso, os olhos sempre fitos no Senhor. Olhos que estão presos na glória de Deus, capturados pela beleza dele. E aí nós vamos entender, doce é a luz e agradável aos olhos. E é aqui que nós vamos encontrar nosso lugar nesse mundo caótico. Sermos realistas, precisaremos ser responsáveis. Por fim, o último conselho dele, talvez seja o conselho que nós mais gostaríamos de saber como fazer. Nós gostaríamos muito de saber como fazer isso na prática. E por alguma razão ele oferece o conceito, mas ele não dá o detalhamento. É como se ele dissesse, esse é o princípio, mas agora vocês vão cuidar de vocês um pouco. E o último conselho que ele tem para nós é que a vida é curta. A vida é muito curta. E nós não temos controle nenhum sobre ela. Por isso, nós vamos precisar ser profundamente estratégicos no modo como nós vamos viver aqui.
Ele diz que nós temos que ser realistas porque esse mundo é ruim. Ele diz que nós temos que ser responsáveis porque nós vamos prestar contas diante de Deus, mas por fim ele vai dizer, seja estratégico. Porque o tempo que nós temos aqui é um tempo limitado, nós não temos controle sobre a vida, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas olha que bonito como ele inicia. Depois de ter dito várias vezes, se alegrem, alegrem-se, recreie o teu coração, anda pelos caminhos, ele diz no versículo 10, afasta do teu coração o desgosto e remove da tua vida a dor. Ah, como nós gostaríamos de saber fazer isso aqui. Ele diz, tira da tua vida a dor. Em algumas traduções, tira o desgosto, seria traduzido como tira a ansiedade. Imagina se nós pudéssemos remover isso da nossa vida. Se por um lado ele diz, nós podemos ser felizes, nós podemos buscar o prazer, do lado negativo ele diz, tira a dor, afasta o sofrimento, tira a ansiedade. Esse é o autor que sabe o significado dessas palavras na sua vida. Ele sabe o que é ter dor associada ao seu coração. Ele sabe o que é ter ansiedade marcando o próprio coração. Ele sabe o que é isso. Ele diz, remove da tua vida a dor. Ah, se nós pudéssemos remover os nossos sofrimentos. Eu acho que a linguagem do autor aqui é forte, e é intencionalmente forte, para nos lembrar que nós vamos passar por dias difíceis, mas nós não precisamos carregar todo o sofrimento desses dias. Existe uma diferença entre enfrentar situações difíceis e sofrer profundamente nessas questões. Todos nós passaremos por sofrimento, todos nós passaremos por dificuldade, todos nós seremos levados a situações que estão além do nosso controle. Mas o aviso dele é, vamos enfrentar esses dias como quem olha para o Senhor. Como quem olha para o Senhor. O nosso Deus é um Deus que sabe o que significa sofrer. É um Deus que sabe o que é ser desprezado e rejeitado. O nosso Deus sabe exatamente o que significa ser abandonado pelos seus discípulos, traído pelos seus seguidores e ser negado por eles. Ele sabe exatamente o que é estar sozinho diante de Deus, sem nada e ninguém, e ser rejeitado pelo próprio Pai. Ele sabe o que é isso. Ele entende a dor e o sofrimento. Mas as Escrituras dizem que porque Ele fez isso, porque Ele passou por isso, Ele pode nos atender na nossa fraqueza. Porque o nosso Deus conhece o sofrimento, Ele sabe como cuidar de quem sofre. E eu acho que essa é a diferença que o cristão tem com o resto do mundo. Todo mundo sofre, todo mundo passa por problema, mas aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus podem encontrar em Deus um Deus que se compadece do seu sofrimento. Quando eu leio, afasta do teu coração a ansiedade, o desgosto e remove da tua carne a dor, eu me lembro que o autor ele oferece esse conselho no contexto daqueles que estão olhando para o Deus, aquele que está acima do sol. E quando nós olhamos acima do sol, nós vemos o nosso Redentor. E o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele sabe o que é sofrer. E Ele sabe cuidar de quem sofre. E é por isso que Ele vai dizer, porque a juventude e a primavera da vida, elas são vaidade. Esse sentimento que a juventude tem de autossuficiência, poder e conquista, passa com o tempo. Um professor que brincava que a juventude ela é uma doença, mas o tempo cura. Nosso senso de autossuficiência, de conseguir fazer as coisas com as próprias mãos, de ganhar, conquistar. O tempo nos mostra que nós não vamos conseguir fazer isso. E a vida, por ser curta, precisa ser vivida na presença de Deus. E nós precisaremos ser estratégicos para lidar com o nosso sofrimento na presença do Senhor, sabendo que a nossa energia, em breve, vai passar. A juventude passa, a primavera da vida passa. E pode conversar com pessoas mais velhas, foi rápido. Foi rápido. Um dia
Os seus netos estavam formando na universidade. E você olha para trás e você diz, passou assim, foi rápido. Por isso, seja estratégico. Especialmente, vocês que são mais novos, sejam estratégicos. A vida vai passar muito rápido diante dos seus olhos. E você vai ver muita dor e muito sofrimento. Evite essas coisas, vivendo na presença do Senhor. Evite, não no sentido de que essas coisas serão evitáveis, mas evite o aprofundamento dessa dor fora do Senhor, longe do Senhor. Voltando os olhos para o Senhor, relembrando quem é o nosso Redentor. Seja realista, esse mundo vai trazer muita coisa ruim. Seja responsável, um dia nós vamos prestar contas. E seja estratégico, a nossa juventude vai embora assim. A nossa juventude vai rápido. Os 3 conselhos do autor são muito importantes para nós. São 3 conselhos que vêm com lembretes associados. Sim, nós devemos buscar alegria, nós devemos viver alegre, mas existem dias difíceis. Nós devemos buscar satisfazer o coração, sim, mas nós vamos prestar contas. Nós temos que afastar a dor e o sofrimento, sim, mas a juventude vai passar mais rápido. A vida vai passar rápido. E entre esses conselhos e lembretes, o autor nos coloca diante do sol, pela primeira vez diante do sol. Como quem diz, se os nossos olhos não estiverem voltados ao Senhor, nós seremos incapazes de viver os conselhos que Ele nos apresenta. O que é curioso no filme do Steven Spielberg é que quando nós vemos a imagem do sol, nós ouvimos a música que o garoto cantava no início do filme. E a música que ele cantava no início do filme era um hino que ele cantava dentro de uma igreja, numa escola, onde ele estudava, numa escola católica onde ele estudava. E o hino que começa a ser cantado naquele momento é o ponto de virada para o final da história, onde nós vemos uma intervenção militar resgatando os prisioneiros e libertando aquelas pessoas, caminhando para o final da guerra, onde esse garoto finalmente, de 87 o filme, acho que vocês não precisam de spoilers, né? Mas ele finalmente se reencontra com seus pais. E eu acho que Correia te faz algo muito parecido aqui. Ele conta tudo o que acontece debaixo do sol. Mas quando ele nos coloca na frente do sol pela primeira vez, ele nos relembra de um reencontro que precisa acontecer, que é o reencontro que nós precisamos ter com o nosso Pai. E de lembrar que enquanto nós estamos passando por todos esses problemas e desafios, nós precisamos olhar acima do sol. E lá nós vamos encontrar o que nós precisamos para enfrentar nessa vida aqui. Por isso, quando ele diz, seja realista, seja responsável, seja estratégico, ele fala como quem vive na dependência do Senhor. Ele fala como quem olha para Deus, para quem lembra que existe um Criador que nós chamamos de Pai, o Pai que nós almejamos reencontrar. Se até aqui, esse conselho, essa visão de Correia não ficou clara para você, talvez a síntese seria essa. Se nós não voltarmos os nossos olhos para o Senhor, nós não vamos desfrutar de verdade nessa vida. Sem Ele, nós não podemos ser felizes. Sem Ele, nós não poderemos ter prazer e satisfação. E sem Ele, nós não vamos aprender a remover da nossa carne e da nossa vida a dor. Por isso, meus irmãos, nos dias difíceis de caos e de conflito, que os nossos olhos estejam focados no Senhor, porque quando nós olharmos para Ele, nós diremos, doce é a luz e agradável aos olhos a sua presença. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.